Olá, pessoal. Vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. A temporada do Lucas no São Paulo não foi nada boa. O atacante conviveu com muitas lesões, ficou fora de jogos importantes e acabou perdendo um pouco de prestígio que tem com a torcida são paulina. A eliminação na Libertadores para a LDU foi traumática e vem sendo lembrada até hoje. A forma como o time se comportou, especialmente no Morumbis, revoltou os tricolores. O que restou no ano é conseguir uma vaga para a Libertadores do ano que vem, seja na fase de grupos ou nas fases iniciais, onde o planejamento precisaria ser ainda mais antecipado. Como todos sabem, o SPFC passa por sérios problemas financeiros e não existe espaço no orçamento para grandes contratações. Oscar, que chegou com esse status, também não consegue jogar por lesões. Lucas entende que realmente ficou abaixo, mas não pela parte técnica, mas sim pelo lado físico, algo que ele não controla, apesar de ser um ótimo profissional e é sempre elogiado por isso. Para 2026, o São Paulo deseja que Lucas fique no clube, cujo contrato vai até dezembro de 2026. Por outro lado, caso o medalhão opte por jogar no exterior, o SPFC também não dificultará uma liberação. Lucas recebe um dos maiores salários do elenco, já tem 33 anos e convive com essas questões físicas há algum tempo. Em teoria, esses problemas podem se agravar por conta da idade. O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira em duelo contra o Grêmio, válido pela 28ª rodada do Brasileirão Betano. A partida acontece na Arena, em Porto Alegre, e a missão é vencer para dar uma guinada na tabela da competição. Entretanto, o tricolor tem problemas para a escalação, já que tem jogadores importantes desfalcando o time. Para Crespo, o problema deve ser resolvido com mais chances para a base do clube. Porém, na última segunda-feira, o departamento médico do clube se deparou com mais um problema relacionado a Oscar, que lesionou a panturrilha em treino, justamente quando o meio-campista se preparava para ganhar minutos em campo, após longo período de afastamento. Recuperado de fratura em 3 vértebras, Oscar ficou no banco de reservas contra Fortaleza e Palmeiras, mas não jogou. O meio-campista não entra em campo desde o dia 19 de julho. Todavia, o novo problema pode se tornar uma grande preocupação. Isso porque Oscar corre o risco de retornar apenas na temporada de 2026. Segundo a apuração do All Sport, que o meia deve ficar de 4 a 6 semanas fora em recuperação da lesão na panturrilha esquerda. No melhor dos casos, ele estaria clinicamente apto para voltar a atuar na segunda quinzena de novembro, mas ele vai demandar um trabalho específico para recuperar o ritmo de jogo, algo que vai além da situação clínica, e é neste contexto que a demora pode ultrapassar os jogos do São Paulo em 2025. Vale lembrar que o tricolor tem outro atleta que tem sérias chances de voltar apenas em 2026. Trata-se de Caleri, mas no caso do atacante, a situação será reavaliada, já que ele se recuperou bem. O problema, neste caso, é que a comissão técnica e o DM vão analisar se há risco de expor o jogador a um risco desnecessário em uma nova lesão, faltando poucas rodadas para o fim do Brasileirão. O São Paulo vive mais uma temporada sem títulos e o clima de cobrança no Morumbi cresce. A virada sofrida por 3-2 para o Palmeiras no último domingo pelo Brasileirão Betano foi a gota d'água para muitos torcedores e ex-jogadores. Um deles é o ídolo Müller, bicampeão mundial pelo SPFC na década de 1990, que não poupou críticas ao elenco comandado por Hernan Crespo durante participação em um programa da TV Gazeta. Para o ex-atacante, o São Paulo precisa passar por uma profunda reformulação no fim do ano. Em sua análise, apenas 5 nomes merecem permanecer: o goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco e os atacantes Lucas Moura, Caleri e Ferreira. O restante, segundo ele, poderia deixar o CT da Barra Funda sem grandes prejuízos. Tem muito jogador que já deu o que tinha que dar. O São Paulo precisa olhar para a base e renovar o elenco. Assim, não vai sair do lugar, disparou Müller. O executivo de futebol Rui Costa, atualmente no São Paulo, pode estar de saída do clube ao término da temporada. O dirigente que assumiu papel importante na reestruturação do departamento de futebol tricolor é um dos nomes cotados para integrar a nova gestão do Grêmio a partir de 2026. Internamente, o São Paulo acompanha o cenário com atenção. A diretoria reconhece o bom trabalho do dirigente desde sua chegada, principalmente na condução de negociações e no equilíbrio do planejamento orçamentário do futebol. A eventual saída seria considerada uma perda importante na transição para 2026. No Grêmio, Rui Costa é citado tanto pela chapa de Odorico Roman quanto pela de Paulo Calef, como opção preferencial para liderar o departamento de futebol.
A definição, no entanto, deve ocorrer apenas após o encerramento do calendário de 2025 para não interferir nos compromissos atuais do São Paulo. A tendência é que as conversas avancem de forma discreta até o fim do ano. Enquanto isso, Rui segue concentrado nas metas tricolores na reta final da temporada, evitando se posicionar publicamente sobre o futuro. A decisão sobre uma eventual mudança só deverá ocorrer após o término das competições e o início do novo ciclo de gestões no Clube Gaúcho. Rui Costa está no tricolor desde o início da gestão Casares e é um dos responsáveis por ajudar o time nas contratações. O São Paulo oficializou a renovação de contrato do volante Pablo Maia até dezembro de 2029. O novo vínculo, já registrado no BID da CBF, traz um pequeno aumento salarial e ajustes nas cláusulas de rescisão, consolidando o jogador como uma das peças centrais do elenco tricolor para as próximas temporadas. A multa contratual de Pablo Maia foi atualizada para mais de 50 milhões de euros em caso de transferência ao exterior, além de um leve reajuste para o mercado nacional. A medida reforça a postura do clube em valorizar seus principais ativos e evitar saídas abaixo do valor considerado justo pelo departamento de futebol. Recuperado de uma lesão grave que o afastou por boa parte da temporada, o volante voltou a ganhar espaço sob o comando de Hernan Crespo. Nas últimas partidas, tem se destacado pela regularidade e pela intensidade, características que sempre o colocaram entre os jogadores de confiança do treinador argentino. Com apenas 22 anos, Pablo Maia é visto internamente como um dos atletas mais valorizados do elenco. A diretoria entende que sua renovação é estratégica não apenas do ponto de vista técnico, mas também financeiro, garantindo ao São Paulo uma posição mais confortável em futuras negociações com clubes do exterior. Apesar do contrato longo, o clube não descarta uma venda na próxima janela de transferências prevista para dezembro-janeiro. Caso chegue uma proposta considerada vantajosa, a diretoria está aberta a conversas, embora o objetivo inicial seja manter o jogador ao menos até o meio de 2026. Nos bastidores, a renovação é vista como uma forma de proteção patrimonial. O São Paulo busca evitar casos recentes em que atletas formados em Cotia deixaram o clube por valores abaixo do esperado. Com Pablo Maia, o planejamento é diferente. O volante só sairá mediante um acordo que satisfaça todas as partes. Ainda assim, o ambiente é de tranquilidade. Pablo Maia demonstra estar feliz com o novo contrato e totalmente focado em ajudar o time nesta reta final de temporada. A valorização também serve como reconhecimento pelo papel do jogador na reconstrução do meio-campo são paulino, sob o comando de Crespo. O futuro de Luciano no São Paulo volta a ser assunto nos bastidores do clube. Um dos principais nomes do elenco nas últimas temporadas, o atacante ainda não tem permanência garantida para 2026 e pode ser alvo de uma nova investida do futebol árabe no fim do ano. De acordo com informações da ESPN, o nome do camisa 10 é bem avaliado por clubes da Arábia Saudita e do Oriente Médio, que devem retomar o interesse no jogador durante a próxima janela de transferências. Apesar de ter contrato até dezembro de 2026, o São Paulo não demonstra pressa para discutir renovação ou reajuste salarial. A indefinição acontece após um ano de altos e baixos. Mesmo sendo o artilheiro da equipe em 2025, ao lado de André Silva com 14 gols marcados, Luciano enfrentou críticas da torcida e momentos de instabilidade, especialmente após a eliminação para a LDU nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Durante o programa Fala a Fonte, no YouTube da ESPN, o jornalista Bruno Andrade revelou ter conversado com pessoas próximas ao jogador que não acreditam em uma continuidade no Morumbis. O Luciano costuma ter dificuldade nas negociações contratuais e o São Paulo vive um momento financeiro delicado, relatou. Ainda segundo o jornalista, o Vasco da Gama chegou a monitorar a situação, mas não há otimismo quanto a uma eventual investida. O clube carioca entende que dificilmente teria condições de arcar com os valores de transferência e salário do atacante, mesmo com o aval de Fernando Diniz, que o conhece bem. Nos bastidores, o São Paulo entende que a possível saída do jogador não seria tratada como prioridade imediata. O clube prioriza o equilíbrio financeiro e a definição de reforços para 2026 antes de discutir situações individuais, especialmente de atletas com contrato vigente. Em sua sexta temporada no tricolor, Luciano soma 13 gols e 6 assistências em 47 partidas em 2025. Desde que chegou ao clube, conquistou o Paulista de 2021, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei de 2024, consolidando-se como um dos jogadores mais marcantes da era recente São Paulina. E você, torcedor, o que acha da situação de Luciano? Deixe sua opinião nos comentários.